Bom, gente, eu vou tentar falar um pouquinho mais para vocês sobre as colônias intraterrenas, tá? As colônias que eu vi nas projeções. Vou logo explicando. Não vi nenhuma colônia aqui no físico, eu estando em vigília, vi em projeção, tá? É porque eu estive naquele hangout de ufologia e aí comentei, porque inclusive eu coloquei no meu livro, né, o que eu tinha visto. E aí as pessoas se mostraram muito curiosas, até com um relato do que eu tinha visto lá. E eu passei algumas coisas no livro. Assim, eu fiquei depois tentando lembrar, acredito que eu tenha estado lá umas duas vezes na colônia intraterrena. Eu já estive mais vezes na astral. Eu já fui mais de uma vez, sei lá, porque eu tenho a impressão que esse tal local que eu vou, que é envidraçado, onde eu tenho algumas aulas, seja lá no deserto da Atacama, tá? Pela semelhança dos prédios que eu vi cilíndricos e pelo local que eu fico, que é um grande salão assim, redondo, né? Eu acredito que seja lá no deserto da Atacama, mas na colônia astral, aonde eu vou, tá? E assim, e também quando eu cheguei nessa colônia, eu vi que ela está bem próxima da Terra, a astral. Então, e como eu vejo, quando eu estou na sala, eu vejo o céu, vejo tudo, eu acredito que eu esteja realmente próxima à Terra e lá no deserto do Atacama. Agora, essa colônia intraterrena que me levaram para ver, eu fui com, vamos dizer assim, superiores, né, com espíritos superiores. Eu estava em corpo astral. Quem me acompanhou estava também em corpo astral, tá? Que eram esses meus superiores. Eu, assim, estava junto do meu mentor também, né? Não estava sozinha, eu estava num grupo. Então eu não fui sozinha nesse local, vou deixar bem claro, né? E eles disseram que iam me levar lá para conhecer esse local, essa colônia, que fica abaixo da colônia astral, tá? Bem, mas bem intraterrena mesmo. Tanto que para a gente chegar nela, mesmo nós estando em corpo astral, nós utilizamos os veículos físicos para chegar lá embaixo. Tá? Não me foi explicado por que isso. Porque se a gente estava em corpo astral, nós poderíamos passar, né? A gente já, nós teríamos condição de chegar nela também, transpassando todo o plano físico e chegar lá embaixo. Talvez eles quisessem ter me mostrado como se chega lá embaixo fisicamente. E são através de. Eu pelo menos, utilizei um elevador. Tá? Era uma cabine grande, até grande para ser um elevador. Não tão pequeno quanto o elevador, mas não tão grande quanto um trem, um negócio assim. Tá? Vamos dizer, era praticamente o tamanho de um quarto. Um quarto normal, talvez uns 12 metros quadrados, né? E essa cápsula, vamos dizer assim, né, esse elevador, né, ele andava tanto, tinha horas que ele descia e se deslocava também horizontalmente, tá? E me foi explicado que, assim, essa entrada ela é de difícil acesso. Ela não é fácil de ser achada. Eu sabia que eu estava no Vale da Lua, no deserto da Atacama, isso tudo me foi passado, mas não sei o ponto exato, tá? Eu reconheci depois que eu falei para vocês, eu sobrevoei as ruínas de Tulor, então eu sei que eu estava ali perto de como é que é o nome da cidade? São Pedro do Atacama, tá? Próximo ao vulcão de Licambur, que me passaram esse nome também. Eu achei interessante que agora há pouco tempo uma amiga me pediu para fazer um prefácio de um livro onde ela faz vários relatos de sonhos que ela teve, de projeções. E aí ela fala de um vulcão. Eu esqueci o nome do vulcão, acho que é Lacombe, que ela disse que teve na África, num deserto na África, próximo a um vulcão desse. Ela fala também de alguma coisa assim de colônias. Aí eu achei a proximidade do som, o meu é Licambu e o dela é Lacombe. Eu não sei se realmente ela teve na África ou se na verdade ela teve próxima lá e também não identificou. Eu vou trocar algumas informações depois com ela, viu, Paty? A gente tem que conversar com calma. Eu até cheguei a comentar isso com você. Se você tem informação precisa
que seja na África, porque eu tenho certeza que eu estava no deserto do Atacama, próximo ao vulcão Licambua, tá? Esse vulcão existe lá, tem as ruínas de Tulor, eu não conhecia, eu fui conhecer depois da minha projeção. Eu sei que isso para vocês não adianta muito, para mim adiantou porque eu não conhecia. E aí depois é que eu fui ver no Google que aquilo tudo que eu tinha visto em projeção existia. É por isso que é interessante cada um fazer a projeção para depois confirmar que é, né? Não adianta eu ficar aqui falando, porque mas eu estou contando para vocês. Então eu estou contando o que aconteceu comigo, né? Aí eu fui levada nessa colônia intraterrena. O que eu vi e a minha orientação, eu inclusive hoje eu estava conversando com outro amigo e eu até falei para ele, eu fui orientada a não voltar lá sozinha, tá? Fui orientada pelos meus superiores. Esse pessoal que estava comigo me orientou a não voltar sozinha. Então, é uma coisa assim, que nós, de repente, que temos essa facilidade de se projetar, talvez até eu conseguisse voltar lá sozinha, mas eu fui orientada a não fazer, tá? E aí, uma vez eu quis contrariar, mas não, talvez até... Hoje eu estou juntando as peças do quebra-cabeça, mas há 2 anos atrás, mais ou menos, eu nem... Isso tudo não estava... É porque as coisas são engraçadas. Agora, parece que tudo vai se encaixando. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer amizade com um rapaz e ele vem me ajudando muito porque ele é muito questionador, sabe? O Josué. Então, ele me trouxe bastante material que eu não tinha nem conhecimento. E aí, ele também conversou comigo sobre colônias intraterrenas uma vez. E assim, uma vez no nosso papo, ele falou sobre a ordem de Melquisedeque. Queria saber se eu já tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar disso. Mas naquela noite, talvez por ele ter me perguntado isso e eu dei uma zapiada na internet, não achei nada muito relevante, mas eu pesquisei pelo nome. Eu tive uma projeção. E ele tinha me perguntado pela colônia intraterrena também, que ele já tinha feito algumas perguntas, né? Aí eu estava no interior de um vulcão. Eu estava chegando num local onde eu sabia que era um vulcão e eu ia ver uma reunião dentro desse vulcão. E eu sabia que era assim, de certa forma, não era para eu estar ali. Eu não sei se eu tentei chegar na colônia intraterrena sem o conhecimento dos meus superiores. Alguma coisa, eu acho que porque deu errado a história. Porque aí eu cheguei na porta e tinha que dizer uma senha. E aí quando eu cheguei, primeiro me perguntaram, quem que te mandou aqui? Aí eu disse, foi o Joshua. Como? Quem tinha me falado foi Josué? Eu falei Joshua na projeção, depois eu passei até a chamá-lo de Josh, porque eu disse, bom, Joshua deve ser o Josué, né? E até hoje, para mim, ele é Jorge, o apelido pegou. Mas eu disse, foi Joshua que mandou. E aí me deixaram entrar. E mais à frente eu tinha que dizer uma senha. E a senha que eu disse foi Melks. Não sei se tem a ver com o Melquisedeque que ele havia me dito, o que que foi? Eu só sei que foi uma projeção mesmo, foi muito, muito real. Eu estava naquele local lá com tudo. Eu comecei a entrar nos labirintos, sabe? Era um lugar mesmo, tipo uma caverna, bem escuro. Aí hoje eu estava também ouvindo. Eu vou colocar o link para vocês aqui, porque ele colocou lá no GVA, esse outro meu amigo. O Henrique me passou um link de uma hipnóloga que ela fez uma regressão com um paciente, onde ele relata ter vivido numa colônia intraterrena. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser assistir. E o interessante é que quando eu comecei a ouvir, eu ainda não terminei tudo não, tá? Eu depois, mais tarde, eu vou terminar de ouvir, é um áudio. Quando eu estava ouvindo essa parte do labirinto, me fez lembrar essa projeção que eu tive, né? De eu estar naqueles labirintos iluminados por tochas e tal. E eu estava indo para tal reunião lá, chegando. Só que, de repente, começou a haver um tremor. Houve um terremoto forte, né? E, por coincidência,
né? O Chile estava tremendo nessa época, tremeu de novo no dia seguinte dessa minha projeção, teve um tremor forte lá. Mas durante a projeção, tudo começou a tremer, eu tive que sair correndo lá de dentro, com um monte de pedra caindo em cima de mim e eu desesperada para sair de dentro. Nem, assim, na hora eu não tive nem talvez lucidez suficiente para sair, para pensar, eu tô projetada e eu posso avançar. Não, eu vivenciei mesmo aquele desespero todo de sair como um filme do Indiana Jones, com aquele monte de pedra caindo em cima de mim, eu tentando desviar de tudo. Acordei no meio dessa fuga desesperada aí, e não é ver danado, desesperada, né, para fugir. E aí depois até contei pro Josh o que tinha. Eu digo, você me enfia em cada enrascada, tá vendo só? Eu fui lá atrás de você, com essa tua história aí de ordem de meu deck, né? Só me enfiou em roubada. Aí, mas não sei se eu fui lá procurar a tal colônia intraterrena e me dei mal, ou era uma reunião, alguma coisa, não sei. Mas isso me fez lembrar hoje desse outro vídeo que eu vou colocar aí, esse áudio que tá aí no YouTube também, que me passaram e eu vou colocar para vocês ouvirem também, para vocês tirarem a conclusão. Mas na minha projeção, no local que eu fui levada pelos meus superiores, eu vi seres que eles me deixaram bem claro que seres extraterrestres encarnados estavam trabalhando nesse local, preparando uma enorme cidade debaixo do deserto do Atacama. Foi isso que eu vi, né? Inclusive, o que que acontece? E alguns seres desses, eles conseguem perceber a gente em corpo astral. Não são todos. Alguns conseguem. E uma coisa que eu vi lá, os que não conseguem e que têm permissão, eles usam tipo um óculos especial para poder conseguir, para enxergar a gente no nosso estado de mais sutil. Isso eu também vi lá, né? Porque nós tivemos a permissão para fazer a visita lá na colônia. E isso ficou bem claro, que a gente tinha permissão, porque a colônia física está sendo construída junto com a astral. A astral está sendo construída e a física também. Então, os extraterrestres sabem da construção da astral também. Tá? Porque eu acredito que talvez alguns vão ser recebidos em corpo astral, alguns vão ser recebidos em corpo físico. Não sei, estou especulando. Isso não me foi passado na projeção. Estou passando para vocês o que eu vi, entendeu? E sempre friso, gente, pode ser piração minha, sabe? Eu falo porque, assim, não tô aqui passando verdade absoluta para ninguém, não. Tô falando o que eu vi em projeção, né? Pelos relatos aí dos projetores todos, o que eu passo, o que eu vivencio, chama-se projeção astral, porque eu tenho muita lucidez. Então, tô contando para vocês o que eu vivenciei lá, mas não tô dizendo que seja, não. Tenho maior vontade até de ir lá no deserto do Atacama, mas eu também estava falando com esse meu amigo Henrique hoje. Eu acho que se realmente eu tiver que ir lá para ver, para conhecer fisicamente, tudo vai ser viabilizado pelo plano espiritual para que aconteça de eu ir lá e ver no plano físico. Sabe? Eu acredito muito nessas coisas. Então eu confio muito nisso. Por enquanto, eu só vi em projeção astral. Eu estava em corpo astral, fui só com permissão. Eu acho que esse relato aí, que agora que eu estou juntando, quebra-cabeça, né? Eu acredito que eu tentei realmente sozinha e a coisa não deu muito certo. Fui alertada para não ir sozinha. Nas duas projeções que eu estive lá, que eu consegui me lembrar de duas vezes que eu estive nessa colônia intraterrena. E eu fui alertada para não ir sozinha. Então, assim, eu acredito que para a gente chegar lá tem que ter permissão, autorização até dos seres extraterrestres que estão trabalhando nela, sabe? Tem que ser uma coisa assim, realmente que eles autorizem que seja feita a visita lá, né? É o que eu realmente foi o que eu vi na minha projeção que eu estou passando para vocês, né?
É como se fosse, de novo, eu relatei no livro e coisa, é como se fosse um grande bairro. Os prédios são todos espelhados, fazem um jogo de espelhos que parece até aquilo multiplica, né? É muito bonito o local, uma arquitetura maravilhosa, né? Eles usam muito com espelhos, inclusive para poder utilizar a luz do sol dos poucos buracos que tem no teto da caverna, vamos dizer assim, né, para poder fazer essa iluminação. Me foi explicado que toda a energia utilizada lá dentro é proveniente do vulcão. Não sei que tipo de energia que eles usam, mas isso me foi dito, que a energia utilizada é do vulcão. Eu não sei, eu não pesquisei, não sei se existe algum tipo de energia que possa ser utilizada aí de vulcão, não sei. Não vou dar uma de Dilma aqui querendo. Daqui a pouco vou dizer, ó, vocês podem estocar lava aí pra, não sei. A Dilma já quis estocar vento, daqui a pouco eu tô querendo estocar erupção vulcânica. Não, não sei. Tô falando que eu vi no sonho. Foi o que me disseram na minha projeção, no meu sonho, então tô passando para vocês. Gente, eu sempre deixo claro assim, cada um tem que buscar a sua própria verdade, sabe? Não acredite em tudo que contam. A gente realmente tem que se esforçar para ir lá fora, para sair do corpo com lucidez, para ver realmente a sua realidade e não ficar acreditando no que todo mundo conta. Isso foi o que eu vi. Para mim, é o estado que eu estou, é a vibração que eu estou, que me foi permitido ver. Então, sabe, eu não tô aqui para impor minha verdade para ninguém. Eu tô até me expondo de contar minhas maluquices, mas acho que também não tem nada demais. Eu acho que é legal, bacana, e aparecem outras pessoas que também, como essa menina do livro, a Patrícia Fernandes, poxa, eu acho que super legal, um monte de coisa que a gente viu que quando eu li o livro dela, eu devorei o livro dela. É, Labirinto dos Sonhos. Como é que, ai, gente, olha que tristeza. Eu fiz o prefácio para ela, só tô lembrando do Labirinto dos Sonhos. Paty, me desculpa, que eu devo comer muito queijo. É, Como é que é o primeiro título? Caramba. Mas depois eu trago para vocês, eu vou colocar aqui nos comentários direitinho o nome do livro dela, que também ela ainda nem lançou, ela vai lançar agora, é um livro muito bom, eu devorei, sabe? E os relatos dela batem muito com as coisas que eu vi também. Então isso é que é bacana. O legal de eu vir aqui fazer esses vídeos é que eu tô encontrando muita gente que deve ser tão maluco quanto eu. Tô encontrando um monte de irmãozinho maluquinho. Muito legal. Tô vendo que pelo menos eu não sou doida sozinha. Né? E a gente vai trocando experiências. Bom, olha, o Hangout sobre ufologia rendeu muita gente aí me perguntando, por isso que eu voltei para falar das colônias intraterrenas. Eu não tenho muita coisa para contar, o pouco que eu sei eu coloquei no livro, né? Procurei passar ali o que eu tinha. Inclusive, assim, eu acho que eu deixei um pouco o viés ali que talvez tenha sido a impressão que eu tive, que alguns vão para essas colônias. Não sei como vai ser esse critério de escolha, como as pessoas serão escolhidas para serem levadas lá. Eu acredito até que talvez quem esteja próximo na hora, não sei, não sei, ou por vibração. Ainda não sei direito como vai ser feito isso aí, se o caso o planeta realmente venha a sofrer algum abalo, alguma coisa aí que talvez eles estejam esperando, né? Porque foi o que eu falei, eles têm também uma tecnologia muito mais avançada do que a gente. Isso eu estou falando dos extraterrestres mesmo, porque eu acredito que eles existam, que eles estão aí e que eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Então, eles podem ter condição de estar prevendo, pela movimentação toda geológica da Terra, que alguma coisa possa acontecer aí de diferente e que vá realmente acabar com algumas cidades, não sei. Gente, especulação, tá? Tô aqui colocando a minha opinião, dando a minha cara a tapa. Vocês podem colocar o que quiserem aqui nos comentários e a gente troca a ideia. Sempre na boa, na paz, né? Vamos conversar sempre com
com calma, cada um colocando a sua ideia, mas o nosso clima tá muito legal, nossa vibe tá ótima e eu tô amando, sabe? A gente tá podendo conversar de tudo. Eu tô querendo até gravar um vídeo falando de religião porque tem sido muito legal. Eu tô sendo procurada por pessoas de diversas religiões, não está tendo nenhum preconceito, está sendo um papo assim bem legal. Estou sentindo assim alegria mesmo de estar conseguindo passar a mensagem independente de religião, sabe? Que a ideia é essa mesmo. Então, eu acho que a proposta tá dando certo. Gente, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.